Olá, estamos começando mais um Café na Arena. Nosso convidado de hoje é Celso Toledo, diretor da LCA Consultores. Celso, muito obrigado por ter participado do nosso café. Eu queria conversar um pouquinho contigo sobre a situação econômica do Brasil, né? O ano 2013 não foi muito bom. Eu queria saber um pouquinho quais foram os problemas e, vamos dizer assim, os acertos que a gente teve na economia nesse ano de 2013 e um pouquinho do que a gente pode esperar para 2014. Na economia, quer dizer, se você pegar, vamos pegar a economia internacional, em 2012, ela teve um aspecto que atrapalhou muito a economia mundial, que foi a volatilidade. Você teve uma série de distúrbios, né? A Europa estava muito complicada em 2012, então se você for ver, né, a produção industrial mundial em 2012 teve um vai e vem muito grande. Em 2013 esse foi um lado bom, que o desempenho mundial não foi tão brilhante, mas foi melhor do que o de 2012 e sobretudo menos volátil. Cada vez mais está se criando um consenso de que o Brasil tem um problema estrutural para crescer, tá certo? Você teve aquele crescimento forte de 2010, ocupando uma capacidade ociosa, né, que você tinha. Essa capacidade ociosa não existe mais, tem gargalos claros, né, em várias frentes. E então o Brasil está sentindo um pouco esses efeitos. Você vem perdendo o dinamismo e 2013 foi uma decepção, mais uma decepção, né, em cima de outros anos que decepcionam, com crescimento baixo e inflação resistente. Você acha que o governo já está se preparando para o ano que vem, já está começando a preparar o terreno para conseguir sair dessas armadilhas, ou você acha que ainda está muito indefinido ainda? Então, eu acho o seguinte, de um lado, né, a parte do diagnóstico melhorou. Você vê o governo já mostrando, ele entende que o problema é um problema que não é só de demanda, né? Embora tenha contradições aí na política monetária, fiscal, a gente fala aí sobre isso daqui a pouco. Então, quer dizer, já tem um diagnóstico correto e a gente vê isso nesse esforço para tentar fazer os projetos de infraestrutura deslancharem. Do outro lado, você tem uma restrição muito forte, que são as eleições. Quer dizer, no fundo, a gente sabe que o país precisa de uma arrumação, precisa de um ajuste, né? O tipo de ajuste que eu acho que precisa, que é necessário, não bate muito com a cabeça, né, do governo, mas, enfim, a gente está precisando de um pouco mais de austeridade no campo fiscal, um combate mais rigoroso à inflação e uma política econômica mais horizontal, né, menos discricionária, né, selecionar setores, empresas. 2014, quer dizer, do lado bom é isso, você vai ter um ano a mais para ver esses projetos, né, de parceria entre governo e setor privado, projetos de concessões, privatizações, né, esse avanço deve acontecer, quer dizer, finalmente o governo se convenceu de que sem o setor privado essa coisa não vai para frente, né, convenceu daquele jeito, né, quer dizer, mas sim, tem ouvido o setor privado, né? Vai ser um ano difícil para o governo, né? Ele vai ter que fazer essa gestão, quer dizer, ele não vai, acho que vai evitar fazer, né, ajustes, tanto que existe um consenso de que 2015 vai ser o ano do ajuste. Né? Como é que você vê então por exemplo, você falou da política monetária, né? Como é que você vê a política monetária no ano que vem? Você acha que o Banco Central, se a inflação continuar alta, o Banco Central vai ter condições de subir o juro muito longe? Não sei como é que vocês estão vendo a política monetária do ano que vem. É uma questão, né, controversa, no sentido de que, enfim, o que eu percebo, de forma geral, as pessoas imaginam que
que o juro deveria continuar subindo. Quer dizer, se você pegar a inflação hoje, ela está muito distante desse objetivo, né? Sobretudo se você pegar uma inflação limpa. Quer dizer, vamos fazer a coisa Tem mais... esse problema ainda, que a inflação não é bem inflação. Isso. Você pega, quer dizer, um simples, que sem usar nessas pirotecnias, as medidas aí de inflação que... Você tira, né, a parte de preços administrados, que foram muito reprimidos, né, recentemente. Gasolina, energia elétrica. E a parte de alimentos, né, é um grupo de preços muito sujeito à volatilidade. Você pega, então, preços livres, sem alimentos, a taxa de inflação aí está correndo a 7% ao ano, né? E é alta, essa inflação é... Principalmente num país com indexação como o Brasil. Exatamente. Quer dizer, a gente entende que como o cenário é um cenário muito complicado, um cenário ainda com incertezas externas, né? Tem todas essas restrições que a gente comentou. Imagina um Banco Central cauteloso, né? Fazendo... Então ele subiu o juro, ele demonstrou, né, nos últimos comunicados que ele está começando a pensar em parar. É aquela coisa, né? O Banco Central, quando fala de efeitos defasados da política, é porque já está, olha... Tá bom, né? Já deu. Exato. Há fatores que devem, né, contribuir, talvez o câmbio. Se bem que aí eu vejo um fator de risco, né? Porque eu estou achando que câmbio é sempre muito difícil, né? Mas eu acho que tem um espaço aí para você ter volatilidade, o câmbio atrapalhar a inflação. Mas, sim, daqui para frente, né? Quer dizer, num cenário aí de referência relativamente consensual, você tem menos problema com o câmbio, você tem uma agricultura que deve favorecer um pouco, né? Você está trabalhando com qual expectativa de crescimento para o ano que vem, Celso? Você acha que vai ser menor que esse ano? O Brasil hoje ele tem capacidade de crescer uns 2,5%, é isso. É muito simples, porque você pega o seguinte, você pega o mercado de trabalho, né, com uma taxa de desemprego de 5%, isso praticamente não tem desemprego, porque... Pleno emprego. Né? Porque tem uma parte desse desemprego que é aquilo que a gente fala que é um desemprego friccional, né? Que é de gente que está saindo de um emprego indo para o outro, está em processo, está em entrevista, é praticamente desemprego nulo, né? Para a economia crescer, você tem que crescer com eficiência, quer dizer, essa mão de obra tem que ficar mais eficiente, né? A produtividade da mão de obra tem que crescer. E para isso daí crescer, você precisa resolver gargalos, né? Quer dizer, um deles é qualificar melhor, mas isso é uma coisa de gerações, né? Não vai ser de uma hora para outra. Não é da noite para o dia. Outra possibilidade é trazer gente qualificada de fora do Brasil, mas daí gente qualificada, né? Mas é uma solução, você importar mão de obra. Imagino que deva ter oportunidades excelentes na Europa, por exemplo. E outra coisa é você fazer reformas que melhorem a eficiência, a produtividade do capital, a produtividade do trabalho, a produtividade total da economia. E aí entra a infraestrutura. Entra a infraestrutura. Eu acho que esse é o pulo do gato, né? Você vê o congestionamento, né? Sobretudo na parte de transportes, né? Muito bem, Celso, muito obrigado. Eu conversei com o Celso Toledo, da LCA Consultores. Conversamos um pouquinho aqui sobre o futuro da economia brasileira. Celso, muito obrigado pela presença. Obrigado, Pavini, é um prazer. Um abraço a todos. Eu fiquei muito feliz de participar. Obrigado. Até uma próxima.